Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Hamilton Maia e daremos continuidade à disciplina Agricultura Familiar. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgirem algumas dúvidas, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Aproveito a oportunidade para dizer que vai haver no fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Bem, a nossa aula de hoje tem como objetivo conhecer quais são as principais notícias políticas públicas, voltadas para a agricultura familiar, existentes no Brasil. Além disso, iremos compreender o nosso planejamento e o funcionamento dos sistemas agroecológicos direcionados para a produção vegetal. Vamos lá, pois bem, a agricultura vem passando por fortes transformações econômicas e políticas que têm deixado um legado de alterações sociais, econômicas e ambientais. A gestão é familiar e o trabalho predominantemente familiar. Um estabelecimento familiar é, ao mesmo tempo, uma unidade de produção e de consumo, uma unidade de produção e de reprodução social. A lógica da produção familiar está centrada na diversificação e integração de atividades vegetais, animais, de transformação primária e de prestação de serviço. E por trabalharem em menores escalas, por ser a chave da reprodução de um modelo de desenvolvimento de uma agricultura de natureza sustentável, esta sustentabilidade se refere tanto na natureza social, econômica e também ambiental. No Brasil, é o Ministério do Desenvolvimento Agrário que define a agricultura familiar como uma atividade rural produtora. Essa produção se dá em pequena escala e envolve o proprietário e a sua família em áreas de até 4 módulos fiscais. O conceito de módulo fiscal nós já vimos nas outras videoaulas. Só para relembrar, o módulo fiscal se trata de uma unidade de medida dada em hectares, que varia de 5 a 100 hectares conforme cada município e cada estado. Além do espaço geográfico em que a produção rural se desenvolve, a agricultura familiar é definida de acordo com os seguintes critérios, que mostra no slide. Temos aqui que essa atividade deve utilizar a mão de obra e a gestão da própria família. A principal fonte de renda deve originar da própria propriedade. Também se insere nessa definição os pescadores artesanais, os extrativistas, as comunidades quilombolas e os indígenas. E a agricultura familiar, ela é considerada atualmente como a principal fonte de emprego rural no Brasil. De acordo com o censo do IBGE, 84% dos estabelecimentos rurais no país são ocupados pela agricultura familiar. E esse dado só corresponde a 84% das famílias que moram nos estabelecimentos rurais. Ou seja, esses 84% eles correspondem a 24,3% das famílias que ocupam as terras hoje no país, onde 75% das terras ocupadas elas estão nas mãos das famílias que não são da agricultura, que não pertencem à agricultura familiar. E esses e outros dados apontados pelo Censo Agropecuário revelam que as grandes propriedades patronais detêm a maior parte das terras agrícolas no Brasil. Dados como esse mostram o tamanho da desigualdade social existente no ambiente rural brasileiro, embora a agricultura familiar seja muito importante para o fornecimento de alimentos básicos. E nesse quadro de desigualdade e no nosso contexto político,
os problemas agrários e agrícolas se misturam. Por isso existem as políticas públicas para tentar diminuir esses problemas e auxiliar os agricultores familiares no planejamento e desenvolvimento de suas culturas. Primeiramente, precisamos definir o que é uma política agrícola. Entendemos que se trata de um conjunto de ações voltadas para o planejamento, o financiamento e o seguro da produção agrícola. A primeira medida política voltada para a agricultura familiar foi desenvolvida em 1994, com o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural, o PROVAP, como vemos na tabela. O objetivo dessa política agrícola era destinar um volume de crédito com taxas de juros mais acessíveis a esses agricultores. E em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, essa política se transformou no PRONAF, que existe até hoje. O PRONAF é um programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar. Essa iniciativa contemplava novas atividades agregadoras de renda ou aumento da área explorada na agricultura familiar. E também contemplava agricultores em fase de mudança para a produção agroecológica, mediante comprovação de certificação agroecológica. Essa certificação, ela garante que produtos de origem animal e vegetal estejam de acordo com a lei orgânica e as instruções normativas do Ministério da Agricultura. E em 2003, a Secretaria de Agricultura Familiar criou o PENATER, que é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que tinha como objetivo contribuir com modelos de desenvolvimento rural e de agricultura sustentáveis, respeitando a pluralidade e a diversidade social, econômica, cultural e ambiental. E a partir das políticas públicas, foram criados diversos programas do governo desde 2002. Como se pode visualizar, nesse quadro, os principais programas governamentais que fomentam a agricultura familiar são o Projeto Garantia Safra, que foi criado em 2002 com garantia permanente de renda ao agricultor familiar. Esse programa ele cobre perda das safras de milho, arroz, feijão, mandioca e algodão, causada por estiagem ou enchentes no semiárido, região Nordeste, Norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e municípios do Espírito Santo. O seguro ele é pago quando há perda de 50% ou mais da produção no município em que vive o agricultor. Vivemos isso no norte de Minas Gerais quase todos os anos, há pelo menos 8 anos consecutivos, em função da longa estiagem e a escassez de água que assola a nossa região. E outro programa criado foi o PRONAF, agroecológico, criado em 2003. Este programa se trata de uma linha de crédito de investimento para agroecologia, financiando, no caso, projetos de investimento, inclusive os custos para a implantação e manutenção do empreendimento. Para conseguir esses benefícios, os agricultores familiares devem apresentar projetos voltados para a produção agroecológica ou orgânica. E também em 2003 foi criado o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Neste programa, as distintas esferas do governo federal, estadual e municipal e suas instituições públicas garantem a compra do alimento dos agricultores familiares dispensados de licitações no valor de até R$ 4.500 por agricultor. Inclui também a compra pela Conab de até R$ 2.500 por família de até 5 produtos básicos. Este programa ele beneficia preferencialmente a agricultura familiar orgânica. E em 2004, temos a criação do CAF, que é o Seguro da Agricultura Familiar, que está voltado exclusivamente para os agricultores familiares que financiam o custeio agrícola no PRONAF.
Diferente do Garantia Safra, o CAF ele cobre todo o valor financiado e garante também 65% da receita líquida esperada pelo empreendimento financiado. E esse seguro cobre intempéries, como chuvas em excesso, geada, granizo, excesso de variação nas temperaturas, ventos fortes e frios, doenças provocadas por fungos ou pragas, que não tenham métodos de controle. E em 2005, foi criado o Programa Nacional de Agroecologia, o PNA, que pretende estimular a transição à assistência técnica e o acesso a canais de comercialização, validação de pesquisas e intercâmbio à agricultura orgânica, com os princípios do comércio ético e solidário. E 3 anos depois, em 2008, foi consolidado o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o PNCF. Criado em 2003, o programa passou a ser uma política pública que possibilita o acesso à terra a trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, por meio de financiamento para aquisição de imóveis rurais e investimentos em infraestrutura. Esses programas atuam em locais onde as ações voltadas para a reforma agrária não podem intervir. O objetivo é garantir a plena participação no processo de desenvolvimento sustentável e contribuir, assim, para a superação da pobreza no meio rural brasileiro. Já o PNAE, o que é o Programa de Aquisição de Alimentos aprovado em 2009, transfere recursos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação, o FNDE, a estados e municípios para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. O programa determina ainda que pelo menos 30% dos recursos estejam destinados à compra direta de produtos da agricultura familiar, feita diretamente pela Conab, sem intermédios ou licitações. Os alimentos adquiridos são destinados a programas sociais e alimentação escolar. Ainda nesse quadro, temos o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, o PGPAF, que tem como objetivos garantir a sustentação de preços dos produtos da agricultura familiar. A manutenção das atividades produtivas estimula a diversificação da produção agropecuária e permite ao governo federal a compra de produtos da agricultura familiar a preços justos. E por último, temos a assistência técnica e extensão rural, iniciada no país no final da década de 40, passou por várias reformulações e em seus princípios básicos visava apoiar o processo de modernização da cultura. Essa assistência se insere nas estratégias voltadas a políticas de modernização da agricultura do país. Sua reformulação em 2003 garante que sua atuação se volte para produtores familiares tradicionais, assentados por programas de reforma agrária, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e aquiculturas, povos das florestas, seringueiros e outros beneficiários dos programas coordenados pela Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Programas e políticas, como as que vimos agora, reafirmam a importância da agricultura familiar como um importante instrumento de inclusão social e inclusão produtiva no meio rural brasileiro. Milhares de brasileiros que vivem no meio rural deixam a condição de extrema pobreza, principalmente por causa do aumento da renda gerada por esse trabalho familiar na agricultura, que, como segmento da economia, responde aí por volta de 74% das pessoas ocupadas no campo. Então, o PRONAF, como o principal programa de incentivo e garantia da agricultura familiar, ele atua através de diversas medidas, cada uma com suas especificações,
dependendo do tipo de produção e investimento pretendido. Dentre as medidas, nós temos o Pronaf Floresta, o Pronaf Agroecologia, o Pronaf Cotas Partes, o Pronaf Investimento, o Pronaf Mais Alimentos, o Pronaf Agroindústria, Microcrédito Produtivo Rural e o Pronaf Semiárido e Jovem. Bom, pessoal, além de conhecer as políticas públicas e os programas governamentais que auxiliam a agricultura familiar, devemos compreender nessa aula de hoje como funcionam os sistemas agroecológicos de produção vegetal. Para isso, vamos conhecer as principais formas de manejo agroecossistemas, tanto os governamentais como os que de fato promovem atualmente uma produção agroecológica. Antes de falar dos sistemas agroecológicos, é interessante entender que os sistemas convencionais priorizam a monocultivo, ou seja, o cultivo de uma única variedade ou espécie. Nesses sistemas, se buscam a economia em grande escala, com uma produção voltada para a incorporação de nutrientes sintéticos, como fertilizantes, que são também altamente solúveis. Além disso, o controle das doenças e pragas é feito por meio de agrotóxicos. Esse tipo de sistema, ele gera a dependência dos produtores da tecnologia e também como dependentes de energias voltadas à produção não renováveis. Nos agroecossistemas agroecológicos, temos como características principal a diversificação do sistema de produção, com a diversificação de ambientes, cultivos múltiplos, ou seja, consórcios, sistema agroflorestais, rotação de cultura, sucessão e conservação e manejo da fertilidade do solo. A otimização dos ciclos e processos intensificação do uso dos recursos naturais disponíveis localmente e manutenção da estabilidade da produção e a utilização de fontes de energias renováveis. E a utilização dessas formas de produção, ela deve privilegiar a manutenção dos recursos produtivos, como solo, água, ar, e busca-se preservar os recursos já existentes localmente, utilizando-se de práticas como o plantio direto, cultivo mínimo, cobertura morta, cobertura viva, rotação de cultura, consórcio e sucessão de culturas. A fertilidade dentro do agroecossistema agroecológica, tem a biomassa como elemento central do sistema. Essa biomassa é a base que mantém as boas propriedades do solo e a produção das culturas. É fundamental nesse sistema a utilização de processos como a ciclagem de nutrientes e a fixação biológica de nutrientes, além de controle, no caso, das pragas e doenças feitas através do controle biológico natural. Esse é um sistema agroecológico. Quanto mais esse agroecossistema se assemelhar ao ecossistema natural, maior será a probabilidade de que seja também sustentável. Aqui na tela, podemos observar que os princípios ecológicos de um agroecossistema ecológico se baseia na estabilidade, que é a manutenção da capacidade produtiva, do rendimento contínuo da produção, com a possibilidade de manter os benefícios proporcionados pelo sistema ao longo do tempo, e é fundamental que o ecossistema ele mantenha um mínimo de estabilidade. E essa estabilidade está relacionada, no caso, com os fatores econômicos e sociais. Já a resistência, ela é a capacidade do agroecossistema em oferecer um produto com certa frequência, frente ao estresse ambiental, ao ataque de herbívoros, patógenos, a seca, a baixa disponibilidade de nutrientes, entre outros. Já a resiliência é a capacidade do sistema em regressar ao estado de equilíbrio ou manter o potencial produtivo da matéria orgânica, no caso, né?
ou de espécies específicas após sofrer estresses ambientais. A partir desses princípios, são estabelecidas práticas para a produção vegetal agroecológica. E essas práticas agroecológicas envolvem a fixação biológica de nitrogênio e a sua utilização na nutrição de leguminosas, por exemplo. Em alguns casos, essa fixação pode proporcionar quase que 100% do nitrogênio que a planta apresenta, e isso aí ocorre em casos em que a planta se encontra em um ambiente muito escasso desses nutrientes, como acontece com a soja plantada aqui no Cerrado. Para que a fixação ocorra, é necessário a existência de bactéria Rhizobium ou Bradyrhizobium no solo para que capturem o nitrogênio do ar e transformem em amônia, que é a forma absorvida pelas plantas. E essa ciclagem de nutrientes aí também é uma prática muito importante, pois se trata da transformação dos nutrientes no ambiente, como o processo da decomposição da biomassa que acontece e a liberação dos nutrientes, alterando assim a qualidade e a quantidade de matéria orgânica no solo. E essa matéria orgânica no solo, ela apresenta uma estreita relação com as demais propriedades físicas e químicas e biológicas do solo. Por isso, o manejo sustentável da matéria orgânica do solo, visando a ciclagem e a manutenção dos nutrientes no sistema, é fundamental à manutenção da capacidade produtiva do solo a longo prazo. Outra prática aí bastante utilizada em agroecossistemas ecológicos é o controle biológico, que objetiva regular o número de plantas, de animais ou micro-organismos por inimigos naturais, através de interações ecológicas de parasitismos, predatismo e competição. Como exemplo disso, podemos mencionar fungos que infectam insetos. Ainda dentro das práticas agroecológicas, podemos mencionar a adubação verde, que consiste em adotar práticas que forneçam aos processos biológicos, tais como a fixação biológica de nitrogênio e a ciclagem de nutrientes em sistema de produção de culturas, que contribui para aumentar a sustentabilidade da agricultura. E essa adubação verde, ela tem efeitos benéficos nas propriedades químicas do solo. E através dos processos aí de decomposição da massa e da mineralização dos nutrientes, estes são disponibilizados às culturas. Já a compostagem é uma prática agroecológica bastante importante. Ela é um processo biológico de decomposição da matéria orgânica por micro-organismos, possibilitando assim a transformação de resíduos agropecuários e industriais em adubo orgânico. Ou seja, os resíduos são estercos e materiais vegetais restantes das culturas. Na compostagem, a matéria orgânica ela é decomposta principalmente através de ação da Microbiana aeróbia. E a compostagem é utilizada para melhorar assim a qualidade dos resíduos agropecuários e industriais orgânicos, visando a utilização como fertilizantes em plantas. Um agroecossistema que sugere práticas agroecológicas e orgânicas pode certificar seu produto através de uma avaliação do cumprimento dos requisitos. Desta forma, é dado ao final um certificado que garante a qualidade orgânica. São eles o certificado por auditoria, sistemas participativos de garantia e a venda direta por agricultores familiares. Pela legislação brasileira, um produto é considerado orgânico se são oriundos de uma produção ecológica, biodinâmica, natural, regenerativa, biológica, agroecológica, permacultura, entre outras estabelecidas em lei. E, sendo assim, de acordo com a legislação brasileira, podemos definir a agricultura orgânica como sistema orgânico de produção agropecuária
toda aquela em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos. A eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. E para identificar um produto orgânico, se utiliza o selo de Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, como vocês podem ver. E com isso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido um pouco mais sobre a agricultura familiar e os agroecossistemas de produção vegetal. Na próxima aula, veremos, no caso, como funcionam esses agroecossistemas dentro da produção animal. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.